Conta as últimas do mercado, bastidores, o futuro de Nenê. Ele tá mesmo deixando o Vasco da Gama, além de uma série de outras novidades importantes. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, com a missão de deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, mercado, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece o maior bônus do mercado. São 500%. Vem brincar comigo também na Win, super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Sempre lembrando, casa de apostas é só para maiores de 18 anos de idade, jogue sempre com responsabilidade. Bora falar agora sobre o futuro de Nenê. O meio atacante, ídolo do torcedor vascaíno, pode estar de saída do clube. O contrato se encerra em abril, com a eliminação do Vasco do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil. É possível que o Nenê nem jogue mais pelo Cruz Maltino. 41 anos de idade, temporada atual de apenas 2 partidas como titular das 11 em que ele esteve em campo. Os dirigentes do Vasco não falam abertamente, mas não têm a intenção de renovar o contrato do jogador. O Nenê preferiria continuar pelo menos até dezembro para encerrar seu ciclo no fim da temporada. Os dirigentes do Vasco e da 777 vão tentar convencer o Nenê a aceitar uma proposta para virar gerente, para virar um gestor de futebol do Vasco da Gama. Seria seu início pós-carreira como atleta. Resta saber se o Nenê vai topar ou se ele tem a pretensão de continuar jogando. A pergunta que eu queria deixar para vocês é: o Nenê caberia no seu time do coração? Onde é que ele pode se encaixar nesse momento? Use o espaço para comentários para deixar a sua opinião, beleza? Só uma rápida consideração para mostrar um pouquinho do atual momento do Nenê, jogador que entrou só aos 39 minutos do segundo tempo no confronto entre Vasco e Flamengo nesse domingo. Vitória do Flamengo por 3-1 que garantiu o Cruz Maltino, que eliminou o Cruz Maltino e garantiu o rubro-negro na decisão do Campeonato Carioca. Vitor Pereira no like 27, para mim o valor exato que o Andrés Santos foi vendido do Chelsea é 12 milhões e meio de euros, tá? Esse é o valor exato e é um valor baixo, porque quando dá renovação, é assim, o Andrei não precisava ter renovado o contrato, ele poderia ter saído de graça do Vasco. E só não saiu por consideração ao clube, mas quando ele decidiu renovar o contrato sem precisar, o Vasco poderia pegar nada. Ele deixou claro que só renovaria se o Vasco colocasse uma cláusula como essa, de venda muito baixa. Jornan Campuzano no Vasco. Vamos explicar sobre o Campuzano. Campuzano é um volante colombiano, 26 anos de idade, pertence ao Boca, está emprestado a um time turco até a metade do ano. O Vasco pediu empréstimo desse jogador até dezembro. Estava achando meio esquisita essa história. Por que o clube turco liberaria o jogador se é para mais um empréstimo? E aí veio a explicação. Esse clube turco, o Giresunspor, ele não pagou uma série de questões, ele não pagou o valor para aquisição do empréstimo. Tinha esse acordo com o Boca e furou com o acordo. E o Boca cobrando, até que surgiu a proposta do Vasco e o Boca deu um ultimato para o Giresunspor. Ou vocês pagam agora ou a gente quer o jogador de volta. O pessoal do clube turco disse: a gente gosta muito do atleta, o cara é titular por aqui, mas a gente não tem condição de fazer o pagamento. Então, nessa semana o Campuzano está voltando para a Argentina para assinar a rescisão do contrato de empréstimo com o clube turco e ser emprestado ao Vasco, que vai bancar o valor devido pelo clube turco e mais uma graninha a mais pelo empréstimo até dezembro. E ficou combinado também que a compra em definitivo do Campuzano vai custar $1 milhão. O Campuzano, que já viveu bons momentos com a camisa do Boca, tem quase 100 partidas, 76 como titular, acabou perdendo um pouquinho de espaço antes de ser negociado com o clube turco. Acho que passa a ser uma boa opção. Primeiro volante, de muita capacidade física, não é muito técnico, não tem bastante qualidade, mas é um jogador de desconstrução. É um jogador que vai tentar roubar a bola do adversário, tá? Luiz Fernando Nicola, o Vasco está contratando um camisa 10. Luiz, tem um detalhe importante que acabou passando meio despercebido para muito torcedor do Vasco. O Cruz Maltino tem contrato com o Nenê só até abril. E com as eliminações da Copa do Brasil e do Campeonato Carioca, pode ser que o Nenê não jogue mais pelo Cruz Maltino. A ideia da diretoria e da 777 é não renovar o contrato com o Nenê, tá? Mas a renovação de contrato, a ideia do Vasco era utilizar o atleta como um gerente, como um gestor. O Nenê não está muito animado. A ideia do Nenê era renovar esse contrato até dezembro, encerrar a temporada e aí sim escolher se vai
se aposentar de vez, se vai tentar jogar em outro clube, como é que funcionaria isso? Funcionaria isso. O Nenê tem 41 anos de idade, tá? E ainda acha que tem lenha para queimar. 11 jogos na atual temporada, só 2 como titular. No jogo contra o Flamengo, o principal jogo da temporada, ele entrou aos 39 do segundo tempo, tá bom? O Valdenberg Ellison. Sacha vem pro Vasco. O Valdenberg, durante o fim de semana, surgiu a notícia confirmada por uma pessoa próxima ao Sacha, de que entre Sacha e Vasco a coisa tinha dado uma bela avançada. Salário, tempo de contrato, luvas, faltava o principal, o acordo entre os clubes, entre o Vasco e o Atlético Mineiro. A ideia do Vasco era fechar com o Sacha por empréstimo, não queria fazer um investimento alto por um atleta de 31 anos de idade. E nessa segunda-feira, o repórter da Rádio Tupi trouxe a informação de que o Vasco não vai pagar 1 milhão de euros, ou mais ou menos 5 milhões e meio de reais, que o Galo está pedindo pela liberação do Sacha. Isso significa que o Sacha não tem mais chance no Vasco? Não. Se mais ninguém topar comprar o jogador, o Atlético talvez tenha de mudar sua pedida. Mas nesse momento ficou um pouquinho mais complicado, apesar de o Sacha ter um acordo verbal com o Vasco, ficou mais complicado, tá? Vasco maior do Rio, tá perguntando se o Vasco vai trazer o Rojas, que é paraguaio, tá jogando no futebol argentino, no Racing, tem arrebentado. Os números dele na atual temporada são bem legais. Ele tem contrato com o Racing só até a metade do ano, tá? O Enio Araújo está dizendo que o Campuzano já é jogador do Vasco. O Neto Santos, você acha que o Vasco jogou mal? Não, não acho não. Neto, fala um pouquinho sobre o Vasco. O problema do Vasco não está em ser eliminado pelo Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca. Jogando relativamente bem as duas. Assim, para mim o Vasco foi mais organizado do que o Flamengo nos 180 minutos. Só que o Flamengo tem mais individualidade, mais qualidade técnica e até um banco de reservas melhor. O que não daria para aceitar nesse Vasco versão 2023 foi a eliminação para o ABC em casa. Isso é que está fora do prumo, né? Isso é que está difícil de engolir. Porque você perde 2 milhões e 100 mil reais da classificação da terceira fase, você perde calendário, você perde disposição, você perde a chance de brigar por um título, enfim. O Neto Santos está dizendo a verdade, essa eliminação foi dura para o ABC do Vasco, né?